Pessoal, vamos lá? Que é a professora Juliana. Essa apostila que a gente vai utilizar durante as nossas aulas, tá? Então, tem dia que eu vou trazer a apostila, tem dia que eu vou trazer outros artigos ou alguns vídeos para a gente discutir a respeito, tá? Então, essa apostila eu vou disponibilizar para vocês e a gente vai trabalhando com ela, ok? Então, para começar, vamos falar dos desafios organizacionais, ok? Então, os desafios organizacionais, eles ocorrem, né, de problemas internos das organizações. Eles podem, em boa parte, ser considerados subprodutos das forças ambientais, pois nenhuma empresa opera no vácuo. As organizações, no entanto, elas costumam apresentar melhores condições para enfrentar esses desafios do que os determinados pelo ambiente. Então, administradores competentes, eles detectam problemas dessa natureza e são capazes de lidar adequadamente com eles antes de que se tornem maiores, à medida que estejam bem informados acerca das principais questões de recursos humanos e dos desafios organizacionais. Esses administradores, eles conseguem ser proativos, ou seja, capazes de tomar providências necessárias para que o problema seja enfrentado antes que fujam ao controle da organização. Entre os principais desafios dessa natureza estão os avanços tecnológicos, né? Vou marcar aqui para vocês, ó. Os avanços tecnológicos, a competitividade, o redirecionamento do processo de gestão, né, de gestão de pessoas, também para fornecedores e consumidores, né? Então, vou marcar aqui consumidores e fornecedores. O downsize, que a gente vai ver um pouquinho já para frente, o autogerenciamento das equipes, a virtualização da empresa, a cultura organizacional e a terceirização. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Dos avanços tecnológicos. Então, o ambiente em que situam as organizações apresenta-se cada vez mais volátil. A cada dia surgem máquinas melhores e softwares mais inteligentes. Se a gente olhar para a época que a gente está passando da pandemia, alguns softwares, eles evoluíram bastante agora nesses últimos meses para a necessidade das pessoas serem supridas nesse momento de trabalho remoto, home office. Então, a revolução da informática, ela vem proporcionando com frequência cada vez maior troca de operadores por computadores e robôs, né? Então, essa troca de operadores a gente tem visto no decorrer dos anos. Com o ritmo de mudança, torna-se cada vez mais veloz. Logo após a introdução de novas tecnologias, já se percebe a necessidade de inovar. E, por exemplo, um computador de última geração, ao ser adquirido, já começa a se tornar obsoleto, né? A partir do momento que a gente compra um equipamento de última geração, no mês seguinte ele começa já a se tornar obsoleto, porque a evolução ela não para. Então, as mudanças ambientais, elas costumam determinar não apenas o aperfeiçoamento tecnológico das máquinas, né? Equipamentos e ferramentas das empresas, mas muitas vezes suas próprias transferências para outra localidade ou mesmo a desativação de alguns de seus setores. Além disso, não basta uma empresa ajustar-se ao ambiente mediante incorporação da tecnologia. A resistência à mudança é um fenômeno natural. Com certeza, pessoal, a resistência à mudança é um fenômeno natural e perfeitamente previsível nas comunidades humanas. É natural do ser humano ser resistente à mudança, mas a gente tem que lembrar que o funcionário ideal hoje para as empresas é aquele que ele se adapta às mudanças com facilidade, ele se adapta às mudanças com rapidez, né? Assim, cada mudança tecnológica ela passa, né, a requerer também a adoção de ações significativas
em relação ao seu pessoal, com vista em minimizar os riscos decorrentes dessa resistência, ó. Minimizar riscos decorrentes dessa resistência. Se, pois, as empresas quiserem prosperar ou pelo menos sobreviver, deverão ajustar-se rápida e efetivamente a esse ritmo de mudança, né? Rápida e efetivamente a esse ritmo de mudança. Para tanto, irão precisar de trabalhadores cada vez mais qualificados. Sua capacidade de aprendizagem deverá ser contínua para serem competitivas. Nesse contexto, o capital humano ele passa a ser entendido como estratégia fundamental para enfrentar as transformações radicais. Não são apenas as máquinas e os equipamentos que se tornam obsoletos. Os conhecimentos e as habilidades também. Lógico, né, pessoal? Conhecimento e habilidade, ele também está em constante evolução. Se a gente adquire um conhecimento, uma habilidade, e não mantém ela em evolução, ou seja, não busca a atualização constante dela, ela se torna obsoleta também. Então, a capacidade de gerar novos conhecimentos e agregá-los a um processo produtivo é que se torna a grande vantagem competitiva. Nos Estados Unidos, já começa a aparecer a sigla CKO para designar Chief Knowledge Officer, o executivo responsável pela gestão do conhecimento. Então, mais do que qualquer outra época, portanto, trabalhador qualificado é que passa a ser a diferença, pessoal. Trabalhador qualificado é a diferença. Cabe, pois, aos gestores de pessoas, em boa parte, proporcionar os meios necessários para garantir esse ajustamento, né? Então, os gestores de pessoas, eles são realmente necessários para esse ajustamento, que é ajustamento da qualificação dos seus funcionários. Tanto é que a gestão de pessoas também vem sendo designada gestão de competências. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019 foi feito um levantamento pela Special Dogger de Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma das empresas mais qualificadas hoje do país, né? Está entre as melhores empresas do Brasil. Eles levantaram um índice que cada funcionário, tanto do escritório como da produção, ele teve em torno, em média, de 52 horas de treinamento em 2019. Isso é muito bom, pessoal. Então, a gente vê que os gestores da Special Dog, eles estão realmente focados nessa qualificação do trabalhador. Competitividade. Então, a área de gestão de pessoas detém muitos elementos requeridos para que a organização seja competitiva, já que ela permite controlar custos, né? Melhorar os níveis de qualidade e criar distintas capacidades. Para manter baixos custos, a empresa precisa selecionar adequadamente seu pessoal, treiná-lo para que se torne mais eficiente e competitivo, manter relações de trabalho harmoniosas, garantir elevados níveis de segurança, né, de saúde para a pessoa, né, e estruturar o trabalho para reduzir o tempo e os recursos necessários para planejar, produzir, distribuir os bens e serviços produzidos. Para que possa implementar programas de qualidade, as empresas necessitam integrá-los. Programas de pessoal, como sistemas de incentivo, né? Outra contribuição da área para garantir a vantagem competitiva à empresa está na utilização das pessoas com capacidades distintas para criar competência insuperável em determinado setor. Já a descentralização, muitas ainda são as empresas que mantêm centralizadas suas principais funções, como recursos humanos, produção, finanças e marketing. Essa postura, no entanto, vem se tornando cada vez mais inadequada, visto que os custos operacionais da empresa tendem a levar à inflexibilidade. Daí decorrente, né, acaba por torná-los menos competitivos. Por isso é que modernas empresas vêm adotando a descentralização,
que transfere a responsabilidade e o poder de decisão de uma central de comando para pessoas de departamentos que se situam mais próximos das situações que demandam a sua atenção. As atividades referentes à gestão de pessoas, elas tendem a ser cada vez mais descentralizadas, ou seja, não é focada em um só setor, em um só gerente, em um só diretor, né? A ponto de órgão de recursos humanos, em muitas empresas, ficar reduzido a uma unidade staff, né? Uma unidade de apoio. A seleção ela vem deixando de ser realizada por sessões específicas e passa a ser conduzidas pelos próprios dirigentes das unidades, em que novos empregados irão trabalhar. Então, o treinamento, por sua vez, ele tende a constituir atribuições das chefias, que em decorrência devem apresentar novo perfil. As expressões todo gerente deve ser gerente de recursos humanos, né? Todo gerente deve ser gerente de recursos humanos e todo chefe deve ser um educador, mostram-se cada vez mais verdadeiras por causa dessa descentralização. Então, não fica centralizado somente no setor de recursos humanos, de produção e de finanças. Todas as pessoas são envolvidas no processo, né? Não fica em um único setor, em uma única pessoa. Já o downsizing, para serem rentáveis ou pelo menos sobreviver, as empresas elas precisam passar por reestruturações periódicas que implicam mudar significativamente a estrutura existente. Muitas vezes essa reestruturação ela requer a diminuição de tamanho, o que hoje a gente chama de downsize, o que envolve a diminuição das instâncias hierárquicas da empresa e, consequentemente, a extinção de postos de trabalho. Pera lá, a gente vai mandar a gente embora? Pessoal, algumas empresas estão fazendo esse downsize, que é enxugar o quadro, tá? E extinguindo alguns postos de trabalho, principalmente os de grande destaque, como gerentes, supervisores, líderes, tá? Então, ele está agregando, ele está fazendo essa descentralização, né? Que a gente falou aqui anteriormente. Então, ele trabalha essa descentralização para gerar esse downsize e ele fazer essa extinção desses postos de trabalho, tá? Então, o corte de pessoas constitui uma das ações mais dramáticas do setor de recursos humanos. Com certeza, quando a gente fala em corte de pessoas, pessoal, a gente lembra dessa palavra, dramático, né? Muitas empresas e mesmo nações como o Japão mantinham um de seus mais caros princípios, a não demissão de empregados, né? Então, a partir do final da década de 80, no entanto, muitas empresas passaram a sentir a necessidade de reestruturação. No Brasil, sobretudo, em virtude da abertura econômica, com a consequente queda das proteções alfandegárias e o enfrentamento da ocorrência externa, as empresas passaram a aplicar sistematicamente o corte de pessoal como forma de aumentar a competitividade. Então, cabe naturalmente ao setor incumbido da gestão de pessoas coordenar essas ações dessa natureza, né? Exige-se desse setor, mais do que em qualquer outro momento, que essas ações sejam realizadas de forma racional, evitando, à medida do possível, ferir princípios que a empresa deve manter. Os gestores de pessoas, eles precisam analisar criticamente esse processo. Tanto é que já se critica a maneira como foram feitos esses cortes, logo após o surgimento do conceito do downsize. O Biasca, em 95, ele propõe até mesmo a mudança desse nome para resize, que é a redefinição do tamanho, e não enxugamento do quadro, e sim fazer uma redefinição de tamanho de pessoal. Então, o que as empresas elas estão enxergando, pessoal? Eu preciso ter funcionário com maior qualificação,
né? Para quê? Para que ele produza mais em menos tempo, tá? Para isso, eu diminuo o quadro de funcionários da minha empresa. Ou seja, eu diminuo o quadro de funcionários da minha empresa, só que eu fico com funcionários que produzem muito mais. Hoje as empresas elas pensam em ter um funcionário que produz o mesmo que 3 funcionários produziam antigamente, tá? Então, como que a gente pode pensar em se manter no mercado hoje em dia? Qualificação. Então, se as pessoas elas entenderem que qualificação profissional é o caminho, elas vão conseguir se manter no mercado. Se vocês realizarem uma pesquisa das principais vagas existentes hoje no mercado, vocês vão ver que as principais vagas abertas têm muito emprego, só que exige a tal da qualificação profissional, ok? Pessoal, qualquer dúvida até aqui, postem nos comentários ou me enviem mensagens, ok? Um abraço a todos.